Eu sou o Reinaldo da Josélia. Eu sou a Josélia do Reinaldo. Nós estamos casados há 22 anos, inclusive dia 12 agora a gente vai fazer 23 anos de casados. Temos uma filha de 16 anos, que é a Maria Eduarda. E agora, dia 15, ela vai fazer 17. Então, eu sou um irmão mais velho de 3 irmãs. Sucessivamente na idade é a Luciana, a Carla e a Cassiane. Então, quando eu tinha mais ou menos aí uns 10 anos de idade, né, a gente teve uma coisa muito difícil na nossa vida, que foi uma perda muito grande que nós tivemos, nós irmãos, né? Então, numa certa manhã, como era a rotina da minha mãe sempre tá fazendo, a rotina de uma mãe que é cuidar dos filhos, levar para creche, tudo certinho. Então, numa certa manhã ela fez, né? Então, como eu estava estudando, que eu era o mais velho com 10 anos, a Luciana ela tinha 9 no caso, a Carla que tinha 6, e a Cassiane Caçula tinha uns 3 anos. Então, numa certa manhã, ela fez tudo certinho que tem que fazer e foi trabalhar, que ela trabalhava há anos numa casa de empregada de um dentista de São Manuel. Aí eu fui para a escola, aí retornando, eu vi que a minha casa estava tudo aberta, tudo estranho, né? Que ela tinha saído para trabalhar. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que ela foi ao trabalho, foi lá, acabou pegando uma arma do patrão e acabou se suicidando, dando tiro debaixo do braço e socorreram tudo e nada pôde fazer. E a gente acabou perdendo a nossa mãe, nós todos novos, a minha mãe tinha 33 anos na época. O motivo é pelas lutas, meu pai também na época era alcoólatra, bebia. E minha mãe cansada todo dia, meu pai chegava, brigava. E chegou uma época que ela acabou não aguentando. E acabou acontecendo isso aí. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que separou os irmãos. Foi eu e a Luciana para um lado e a Carla e a Cassiane para outro. Então, como a minha mãe tem uma família muito grande, eu acabei indo para o meu tio e as minhas 2 irmãs foram para minha tia. Aí foi a superação nossa, que nós ficamos tempo sem se ver, né? Um para cada lado. Meu pai não tinha condição de ficar com a gente. E aí a gente fomos tocando a nossa vida para frente. E eu, quando meu tio tinha bastante filho também, então ele dava para mim da forma que ele podia dar, certo? Então eu, como eu tinha bastante amizade, um me dava roupa, outro me dava comida. E assim fomos tocando a nossa vida. E hoje, graças a Deus, né, claro, pela mão do Senhor, a gente estamos todos restaurados. Hoje eu trabalho na Cutrale, né? Estudei, tô aí tocando minha vida. E aí a minha irmã Luciana trabalha na Unesp, é concursada também, estudou também. A Carla também é concursada na Pratânia, também é enfermeira. Cassiane se formou assistente social. E estamos nós tocando a nossa vida aí. E aí eu falo nisso por quê? Porque aí eu acabei ficando com o meu tio e não saía de casa, né? Através de eu praticar muito esporte e tal, então eu sempre ficava em casa. E aí foi dessa noite aí que eu acabei saindo e acabei conhecendo a Josélia, né? Que aí, através de conhecer ela, tudo, foi a única namorada minha, a gente sempre ficamos juntos aí. E também assim, né? Se conhecemos, tudo, ficamos noivos, casamos. E ele começou a ir para a igreja, meu irmão, né, minha cunhada, através da vida deles, né, ele começou a ir para a igreja. E assim, na verdade, geralmente é a mulher que leva o esposo para a igreja. Aqui, no nosso caso, foi ao contrário, que aí ele levou 9 anos para me levar, ele orou, ele com a minha filha, eu trocava ela e ele ia. E assim ele teve muito cuidado, orou, buscou o Senhor, né? E é tudo no tempo de Deus, né? Não é no tempo da gente. Ele sempre me convidava. E aí chegou um dia, eu acabei indo para a igreja. Comecei a ir. E chegou um dia que Deus tocou no meu coração que eu tinha que aceitar Jesus. E foi aí que aceitei a Jesus, né? E também através da vida dele, que é aí que a gente fala, é o cuidado, é a paciência, né?
que eu comecei aí, conheci, né, esse Deus maravilhoso que a gente serve hoje, né, e estamos aí firme. Então, assim, na vida da gente, a gente fala assim, geralmente, igual eu tô falando, casamento, que geralmente é a mulher que vai primeiro para a igreja e leva o esposo. Aqui no meu caso foi diferente, foi ele, né? Eu que demorei mais tempo, mas ele, louvado seja Deus, agradeço a Deus por Deus ter dado essa oportunidade, né, de conhecer esse Jesus maravilhoso e pela vida dele de ter paciência, né, de ter ido buscado a Deus pela minha vida. Então, falo para os irmãos, né? Às vezes no casamento, um vai primeiro e o outro não, para os irmãos ter paciência, né? Amor, cuidado um com o outro e orando, buscando a Deus. Porque se não fosse ele, a insistência dele, orando, buscando a paciência, talvez a gente nem estaria junto mais hoje. Porque aí ele ia para a igreja, chegava final de ano que tinha ceia. Ele ia para a igreja, eu ficava em casa. Chegava, eu falava para ele, pra gente, aqui em São Manuel tem um clube, né? Ele tinha que ir comigo para fazer as minhas vontades, então, através disso, foi a paciência dele comigo. Então, hoje eu agradeço a Deus por ele ter levado 9 anos para ir para a igreja, mas foi Deus na vida dele, que ele não desistiu, né? Ele não desistiu, persistiu, orando, convidando, né? E eu agradeço a Deus que hoje vai fazer, agora dia 12, vai fazer 23 anos que a gente estamos juntos. E falando assim da Josélia, ela era a pessoa que Deus tinha que colocar mesmo na minha vida. Por quê? Porque através de eu ir morar com o meu tio já tinha bastante filho tudo, então uma hora ou outra eu ia ter que resolver o que eu ia fazer na minha vida. Aí a gente começamos a namorar, ficamos 5 anos juntos, entendeu? Aí já ficamos noivos, e aí a gente pegamos e casamos. A Josélia sabia tudo aquilo que tinha acontecido comigo também. Bem dizer quase não tinha nada. Devagarzinho a gente foi se acertando. Eu falo assim, parte de roupa, tudo. Ela foi me ajudando. Então hoje a gente tá, né? Estamos restaurados, graças a Deus. E temos a nossa filha aí também, que está com 17 anos, a Maria Eduarda aí. Inclusive no início do casamento também. A Maria Eduarda levou 6 anos para nascer também. De vez falavam que um dos nós dois tinha problema de não ter filho. Eu acabei fazendo vários exames, entendeu? Na minha parte. Mas Deus é fiel. Aí foi num certo dia, a Gisela falou assim, pai, eu acho que eu tô grávida. E aí Deus deu essa bênção para nós aí, que é a Maria Eduarda. Então, irmãos, é isso que eu falo. Então, essa superação, a gente, que eu e a minha irmã passou. Hoje minhas irmãs também estão bem, estão todas casadas também, entendeu? Então a gente tem os seus filhos também, então... Foi anos difíceis, entendeu? Mesmo que anos que passou, a gente volta a falar, então é uma coisa que... marca muito a vida da gente, porque... quando eu tinha 10 anos, até eu chegar onde eu cheguei, irmãos... Passei dependendo de muita coisa, mas Deus é fiel, colocou as pessoas certas no meu caminho. 3 amigos maravilhosos que eu conheci quando eu tinha minha idade, me ajudando. Então eu só tenho que agradecer a Deus. E agradeço também, né, a esposa que Deus me deu, tá junto comigo aí. Nos momentos difíceis, nos momentos de felicidade, também nós estamos juntos. E a prova disso, irmãos, foi o quê? Que eu estava trabalhando numa empresa, né? Há 8 anos, mais ou menos, trabalhando lá. De repente, essa empresa ela começou a atrasar o salário. E eu, como eu tinha o meu carro, esse carro que está comigo hoje, eu tenho um carro financiado, então começou a atrapalhar a parte financeira. Então, acabou atrasando algumas parcelas aí. E a gente teve uma complicação. E mesmo assim, a gente, né, na dificuldade, tudo indo para os encontros, trabalhando, tranquilo com o carro, mas numa certa tarde... bateram na nossa porta aqui, que eu tive que sair da empresa, inclusive conversei com o meu pastor, falei, pastor, a situação é assim, eu tô pagando isso, aquilo, e ele falou assim pra mim, você vê melhor a curto prazo? Falei, pastor, eu não vejo melhor a curto prazo. A coisa ela tá demorando, tá difícil, e eu tô com prestações atrasadas já faz 3 meses. Ele falou, irmão, então saia do emprego, porque Deus é fiel. Mas você vê como que é que foi o momento certo que eu saí, irmãos, foi aquela que eu escutei o pastor, tava tendo aquela
demissão que você fazia, que você recebia o que tinha só de fundo de garantia e o restante você fazia um acordo. Inclusive estava em acordo na justiça ainda. Mas eu falo porque eu saí no momento certo, porque aí eu entrei com o seguro-desemprego e nisso aí numa certa tarde, eu estava passando roupa aqui ainda, bateram na nossa porta, né? Era a oficial de justiça com o pessoal do banco para vir para levar o carro. E aí eu abri para eles tudo certinho, a Josélia calma, passando roupa, normal. Deixei o ferro, fui lá no quarto, joelhei. Aí eu falei pro Senhor, Senhor, tá nas tuas mãos, porque quando nós compramos, nós levamos o pastor ungir, e aí ele ficou nervoso, né? Aí a mulher conversou com a gente e tivemos que deixar eles levarem. Aí levou, passou 3 dias, ficou no pátio, né? Aqui. E aí nós tivemos que ir lá pegar uma chave de onde eu trabalho, eu fui buscar e ele ficou nervoso. Eu falei pra ele acalmar, né? Que a gente fica, somos seres humanos, né? E aí fomos pra igreja numa terça-feira, ainda ele dirigiu o culto numa terça-feira de oração. E aí eu falei, vamos ficar firme. Irmãos, mas é tudo o tempo de Deus. A gente crê que isso foi tudo pra gente, que tudo tem um propósito, né? Pra Deus estar trabalhando na nossa vida, a gente não sabe os propósitos de Deus, né? Levou 4 meses. 4 meses, porque aí levaram o carro, a gente ficou sem saber pra onde tinha ido, e ele tinha ido lá no dia seguinte, quitado o carro. Aí a gente ouve, né? Uns vinham e falavam, não, vocês não vão conseguir pegar mais. Mas aí eu falava pra ele, vamos orar, vamos deixar na mão do Senhor, vamos descansar. Assim, tinha dia que ele ficava nervoso, às vezes chorava, ficava preocupado, falava, nossa, eu quitei o carro e agora estamos sem o carro. Aí, através disso aí, tem um irmão nosso da igreja, né, ofereceu, que foi de Deus, emprestou o carro dele, ficamos com o carro dele 4 meses, a gente usando o carro dele, ficamos 4 meses com o carro e foi nessa luta. E nós buscamos, continuamos para a igreja, trabalhamos nos encontros, inclusive teve um encontro que um irmão encostou no carro do amigo nosso. Ele ficou muito nervoso, inclusive a Rosa, a Márcia, uns irmãos soube do acontecido, né, do ocorrido. Ele ficou preocupado, nervoso, mas louvado seja Deus, tinha a Rosa, Marcílio, tudo lá em Botucatu, que conversou com a gente, levou lá no martelinho de ouro, né? E tudo ficou bem. E aí ficamos com o carro dele 4 meses e orando, buscando o Senhor, indo para a igreja, né? Aí teve um dia que ele falou com meu tio, conversou com o advogado e foi para São Paulo. E aí, através de chegar até São Paulo, irmão, você vê como que Deus é fiel. E aí a própria oficial de justiça falou, você tem 5 dias para quitar o carro. Você tem 5 dias para correr atrás do dinheiro. E eu peguei e falei, mãe, vou ter que ir atrás de um advogado. Peguei e fui atrás do advogado. Chegando perto de uma igreja matriz que tem aqui em São Manuel, eu acabei encontrando um amigo meu, o Gerinho. Ele falou, ô Reinaldo, como você tá? Eu falei, Gerinho, eu tô bem, graças a Deus. Então eu tô indo ali no advogado para conversar a respeito de uma situação minha, viu? Conversa aí com o genro do Vande, que é o Júnior, conversa com ele, tem um advogado aí em cima. Aí eu peguei, tá certo, eu vou conversar com ele. Aí peguei e acabei subindo o degrau das escadas e cheguei a conversar com o advogado, expliquei a situação. Ele pegou e falou assim pra mim, você tem o dinheiro para quitar o carro? Se você tiver, a gente purga a mora, a gente consegue recuperar o carro. Falei, eu tenho. Falou, então você tem que tentar esse dinheiro para mim até na sexta-feira. Aí nisso aí, irmãos, tinha a parte contratual da empresa, que tem que estar liberação de FGTS, tudo certinho, e eu só tinha o dinheiro do FGTS só para fazer a quitação, que no caso seriam 9 mil e pouco na época, certo? Já fazia 48 parcelas que eu tinha pagado, faltava 2 meses, eu tinha acabado de pagar o carro já. E nisso aí, eu peguei, fui lá tudo certinho, mas como Deus é fiel, a empresa já foi adiantando rápido a parte da papelada. E aí eu consegui chegar com os documentos até na caixa para sacar o dinheiro para entregar para o advogado. Só que chega lá, como que a caixa ela mudou bem o sistema,
Hoje em dia ela já não, você não pega mais com aquele RG sem foto para liberar o dinheiro. E eu falei assim, nossa, como que eu vou fazer agora? Ela falou, nossa, você vai ter que ir no Poupa Tempo, fazer outro documento certinho, que vem junto. Eu falei, nossa, meu Deus. Aí eu peguei e falei, o que eu vou fazer? Só que aí como que a Josiela, ela trabalha numa das casas como diarista, tem uma funcionária da Caixa. E aí o meu cunhado falou assim, viu, tenta lá, vai lá conversar com a Silvia, quem sabe ela pode te ajudar. Aí eu peguei, expliquei a situação para a Silvia acabou ligando uma pessoa lá e falou assim, é o seguinte, Reinaldo, você vai na Caixa, você pega a fila normalmente e você vai chegar até essa pessoa, tá? Aí essa pessoa, ela vai liberar o dinheiro para você. Aí eu cheguei, não cheguei até passar para essa pessoa, cheguei em outra, pra você ver como que é as coisas. Falou assim, nossa, mas não liberaram dinheiro para você? Eu falei, não, por causa desse documento. Falou, não, com esse documento já dá para liberar. Aí liberou o dinheiro para mim, eu cheguei lá, entreguei para o advogado, ele purgou a mora. Purgou a mora, aí foi aquilo que a Jo estava falando. Aí levou 4 meses, irmão. 4 meses, esse irmão nosso arrumou o carro, a gente indo para a igreja adorando a Deus, sem tá falando normalmente, chorando, depois acabando, sem estar reclamando, dobrando o joelho, orando a Deus, e eu acabei fazendo o quê? Quando eu acabei de pegar o carro, deu testemunho, muitos irmãos chegou e falaram, nossa, mas não sabia que vocês estavam passando isso. Muitos perguntavam, mas cadê o seu carro? Tá com outro carro? E a gente, né, irmão, sempre falando, dando aquela desculpa. Aí Deus acabou usando a moça também de lá, que o carro foi parar lá em São Caetano, irmãos. Lá em São Caetano o carro foi parar. Aí chegando lá, aquela burocracia, que não dava para trazer o carro para cá, porque tem que ter um caminhão cegonha para trazer, tudo certinho. Aí fomos para lá. Pegamos um carro, saímos de madrugada, fomos buscar o carro. E eu imaginei ainda, falei para a nossa, como que será que deve estar esse carro? 4 meses, chovendo, sol. Falei, nossa, esse carro deve estar, ele estava numa coisa de leilão lá em São Caetano. Mas aí eu peguei, ligando lá, tudo certinho. Eu conversei com a moça lá da parte da garagem. Falei pra ela se o carro tava lá, tudo certinho, que tava tendo uma liberação. Ela falou, não tá tendo nada pra mim aqui. Você vai ter que pagar a parte do guincho, você vai ter que pagar a diária do carro. Eu falei, não, mas o juiz, ele deu como a liberação total. Era pra me dar o carro e passar no meu nome. Aí como Deus acabou usando ela pela gente sempre, né, tem que deixar na mão de Deus, sempre tá explicando a situação para as pessoas com mansidão, com calma, ela acabou trazendo a causa para mim. Ela acabou ligando lá. Falou assim, ó, o negócio é o seguinte, o Reinaldo tá vindo buscar o carro, tá com uma ordem judicial que ele não tem que pagar nada, e ele tá chegando aqui. Eu tava em casa ainda. O que aconteceu? Demorou mais ou menos aí umas 2 horas, passaram o fax, que era já para mim buscar o carro, que já tava tudo liberado, um e-mail tudo certinho, que já tava liberado e que era só para mim buscar. Tudo bem, fomos, saímos, buscamos o carro, abastecemos, chegamos lá em São Caetano. Falei, nossa, cheguei lá um pátio grande. Falei, meu Deus, olhei um carro lá embaixo no sol, um carro pretinho igual o meu. Falei, nossa, deve estar lá o carro. Mas não, irmãos, Deus é fiel. Na hora que eu cheguei lá, o carro estava dentro de um galpão, estava com a mesma quilometragem que eu larguei, o mesmo tanto de combustível. Deus pegou e falou assim, nesse carro você não vai mexer. Deixa ele guardadinho aí que o meu filho vai vir buscar. E aí foi isso aí, irmãos. Chegamos lá, peguei o carro, daqui a pouco chegou a documentação. Hoje o carro tá aí, né, com a gente, quitadinho, tudo certinho. Então Deus é fiel nessa parte, né? E a gente agradece muito ao Senhor, né, por mais esse testemunho aí que deu Deus para nós. Foi perseverança, né? Sim. E a gente agradece também o convite, né, da Márcia, do Nelson, da Rosa, do Marcílio, pra gente ter conhecido a equipe, uma equipe maravilhosa, uma equipe de Deus mesmo, né? Então a gente deixa o convite para quem recebeu o convite para passar pelo encontro, irmãos, não resista, peça para Deus, vai buscando no Senhor, né? Porque é uma equipe de Deus mesmo, que a gente recebeu o convite e assim, nós não ficamos assim, falando, ai, como que é, nada. Nós falamos, Senhor, nós vamos, que seja feita a sua vontade. E lá Deus trabalhou na vida da gente, então eu convido os irmãos para poder passar, que é maravilhoso, vai ser bom, né, para a vida de cada um. E eu amo essa equipe, né? Hoje nós somos uma família, né? A gente ama a equipe, que a gente sente falta quando não trabalha, né? E eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus primeiramente, né?
por tudo que ele tem feito e que ainda ele vai fazer nas nossas vidas. E da gente não desistir, confiar, depender totalmente nele, né? Porque ele é fiel. E tem um louvor que a gente sempre canta, né? Nessa guerra não tereis que pelejar. Então, confiar e deixar na mão dele. Amém. Descansar no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a oportunidade. E eu agradeço também a Deus, né, que a gente passou no encontro em 2016, 14 e 15 de maio em Botucatu, através daí do convite dos nossos irmãos Rosa, Marcílio, né, do Nelson, da Márcia, né, a gente acabou passando por um encontro e até hoje nós estamos trabalhando na equipe, né, a gente não vê a hora de ver vocês de novo, para estar junto, para estar ajudando, tá? Eu agradeço muito a oportunidade, tá, que me deu, e aquilo que a minha esposa falou, tendo o convite, vão que vocês vão ter uma restauração, um fortalecimento que é só Deus mesmo. Que para ter esses testemunhos da gente, que lado a lado, né, um fortalecendo o outro, e a gente agradece a oportunidade, que Deus abençoe a todos. Não desistindo, né? E não desistir, não do outro, não desistir da família, né? que é a melhor relíquia que a gente tem na vida, né? Não desistir, que a vitória, ela é certa. A gente agradece a equipe e agradece a Deus pela oportunidade.